O inverno rigoroso de Curitiba me recebeu com seu frio característico quando saí do carro do aplicativo, e meu hálito formava pequenas nuvens no ar gelado da noite. Após 3 semanas exaustivas em Tóquio finalizando a fusão Henderson, tudo o que eu desejava era o conforto familiar da minha mansão no Batel. O motorista já havia colocado minha bagagem na entrada de paralelepípedos, e eu lhe dei uma boa gorjeta antes de ver as luzes traseiras desaparecerem pela rua. Minha casa se erguia imponente contra o céu que se tornava mais escuro, com as janelas apagadas e pouco convidativas, exatamente como eu a havia deixado. O silêncio que me aguardava lá dentro era, ao mesmo tempo, um conforto e um lembrete da minha existência solitária. Aos 47 anos, eu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: o escritório de canto na Hartwell Investimentos, propriedades de férias em 3 continentes e uma coleção de carros de luxo acumulando poeira na garagem. O que eu não tinha era alguém esperando pelo meu retorno. Disquei o código de segurança e empurrei a pesada porta de carvalho, deixando minhas chaves em uma tigela esculpida à mão que Emily, minha designer de interiores, insistira que daria personalidade à entrada. Os sistemas automatizados da casa detectaram minha chegada, iluminando gradualmente o saguão e ajustando a temperatura para os meus 22 graus preferidos. Bem-vindo de volta, Sr. Hartwell, sou a voz sem corpo do sistema de casa inteligente. Retome as configurações normais, Alice, respondi, enquanto despia meu sobretudo de cashmere. A rotina familiar deveria trazer conforto, mas naquela noite, uma inquietação inexplicável se instalou em mim. Talvez fosse o jet lag, ou talvez o estresse remanescente das negociações que se arrastaram por muito mais tempo do que o previsto. O que quer que fosse, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Fui direto até o carrinho de bebidas no meu escritório, servindo-me de 3 medidas de Macallan 25, uma pequena recompensa por fechar um negócio de 2,3 bilhões de dólares. O líquido âmbar queimava de forma agradável em minha garganta enquanto afrouxava a gravata e desabava na poltrona de couro. O silêncio da casa me envolvia, quebrado apenas pelo ocasional rangido das vigas de madeira centenárias se acomodando. Mal eu estava prestes a dar outro gole, o som de batidas ecoou pela casa. Congelei, com um copo quase na boca. Eram quase 22 horas de uma terça-feira, e eu não esperava por ninguém. Meu sistema de segurança não havia me alertado sobre visitantes, algo incomum, considerando a tecnologia sofisticada na qual investi. As batidas se repetiram, desta vez de forma mais hesitante. Coloquei o copo com cuidado e peguei meu celular, debatendo se ligava para a segurança. Meu bairro era um dos mais seguros de Curitiba, mas anos no mundo dos negócios me ensinaram que a preparação sempre vence o otimismo. Alice, mostre-me a câmera da porta da frente, ordenei. Desculpe, Sr. Hartwell. A câmera da porta parece estar offline, respondeu a inteligência artificial, com uma preocupação artificial. Isso era estranho. Eu havia solicitado a verificação de todo o sistema antes da viagem. Uma terceira batida, tão suave que quase não a percebi. Com uma mistura de curiosidade e cautela, dirigi-me de volta à entrada. Através dos painéis de vidro jateado que ladeavam a porta, distinguia uma pequena silhueta, pequena demais para ser de um adulto. Uma criança. A essa hora. Minha mão pairou sobre a maçaneta. No meu mundo de aquisições corporativas e decisões bilionárias, visitas inesperadas raramente traziam boas notícias. Mesmo assim, algo me impulsionou a avançar. Abri a porta e encontrei um garoto, não mais que 12 anos, parado na soleira. As luzes de segurança iluminavam seu rosto, magro, pálido, com olheiras que lhe davam uma aparência de sabedoria precoce. Suas roupas estavam limpas, mas já mostravam sinais de uso, e sua mochila azul marinho estava desbotada pelo tempo. Posso ajudar em algo? Perguntei, com um tom mais ríspido do que pretendia. O menino não se assustou. Em vez disso, estudou meu rosto com uma intensidade inquietante, como se procurasse algo específico em minhas feições. Você é o Ricardo Hartwell? Sua voz estava firme, apesar do nervosismo evidente. Sou eu, confirmei, cada vez mais perplexo. Está tarde, garoto. Você não deveria estar em casa? Um sorriso amargo cruzou seu rosto.
Por isso estou aqui, disse ele. Minha mãe sempre me dizia que meu pai se chamava Ricardo Hartwell. Que ele morava numa casa grande no Batel. Ele fez uma pausa, engolindo seco. Ela faleceu no mês passado. Câncer? Senti o sangue esvair-se do meu rosto conforme aquelas palavras se fixavam em minha mente. O chão parecia mudar sob meus pés. Olha, deve haver algum engano. Eu não tenho filhos, afirmei com firmeza, embora uma sensação gelada se espalhasse pelo meu peito. O garoto, cujo nome eu ainda não sabia, me deu de ombros. Ela disse que você nem saberia da minha existência. Que se conheceram na USP quando eram estudantes. O nome dela era Sarah Lawrence. Sarah Lawrence. O nome me atingiu como um golpe físico, evocando uma enxurrada de lembranças que eu havia enterrado há quase 13 anos. Meu último ano na USP, antes da FGV. Sarah, com seus livros de literatura e inteligência aguçada. Sarah, com seus sonhos de ser escritora. Sarah, que desaparecera da minha vida após um relacionamento apaixonado de 6 meses que terminou com palavras ásperas e portas batendo. Desculpe incomodar, senhor, continuou o garoto, com voz que cortava meus pensamentos, mas acho que você é meu pai. Suas palavras pairavam no ar frio entre nós. Fiquei sem saber o que dizer, dividido entre a incredulidade e uma estranha, instintiva, sensação de reconhecimento que não conseguia explicar. Qual é o seu nome? Finalmente consegui perguntar. Ethan, respondeu ele. Ethan Lawrence. Não Hartwell. Ela não me deu o meu próprio nome. A constatação doeu de uma forma para a qual eu não estava preparado. Minha mente disparava possibilidades, um golpe, um erro de identidade ou a verdade. Meu primeiro instinto foi fechar a porta, ligar para meu advogado, talvez até para a polícia. Isso poderia ser uma artimanha elaborada para me extorquir dinheiro. Mas, ao olhar para Ethan, olhar de verdade, notei detalhes que me paralisaram. O formato de seus olhos, idêntico aos meus. A pequena fenda em seu queixo que eu via no espelho todas as manhãs. E então, quando ele se moveu, a manga do casaco subiu, revelando uma marca distintiva em seu antebraço. Minha respiração prendeu. Sem pensar, estendi a mão e virei seu braço com cuidado para examinar a marca de nascença, uma pequena mancha irregular de pele mais escura, com formato de crescente. Essa marca, disse, com voz quase sussurrada, eu também tenho. Ethan assentiu lentamente. Minha mãe disse que era assim que ela tinha certeza. Disse que os Hartwell, de geração em geração, a tinham. Ela me mostrou fotos. Um arrepio, sem relação com o frio da noite, percorreu meu corpo. A marca dos Hartwell era quase uma lenda na família, registrada em retratos que datavam do meu tataravô. Encontrei-me diante de uma encruzilhada, encarando um menino que poderia muito bem ser meu filho, um filho cuja existência eu jamais soubera, cuja mãe enfrentará a doença e a morte sem que eu tivesse conhecimento ou apoio. É melhor você entrar, disse, finalmente, abrindo a porta para que ele passasse. Temos muito o que conversar. Ao cruzar o limiar de minha casa, senti algo mudar para sempre no mundo cuidadosamente construído em torno de mim. A porta se fechou atrás de nós com um clique suave que parecia o virar de uma página, o começo de um capítulo que eu nunca imaginei escrever. No amplo saguão, Ethan permaneceu hesitante, absorvendo os altos tetos e as obras de arte caras com os olhos arregalados. De repente, vi minha casa através de sua perspectiva fria, impessoal, mais um museu do que um lar. O vazio a que eu me acostumara parecia acusatório. A cozinha é por aqui, disse, conduzindo-o pela casa. Parecia o lugar mais normal para ter aquela conversa, embora a normalidade tivesse fugido no momento em que eu abri a porta. Ethan me seguia em silêncio, com a mochila abraçada ao peito como um escudo. Na luz intensa da cozinha, raramente utilizada, pude enxergá-lo com clareza. Seus cabelos escuros precisavam de um corte, caindo sobre olhos de um tom avelã, inconfundivelmente familiares, o mesmo tom dos meus. Ele era pequeno para ter 12 anos, com a desajeitada fragilidade típica do início da adolescência, mas havia algo na postura de seus ombros que demonstrava uma resiliência além da idade.
Você está com fome? Perguntei, percebendo que não fazia ideia do que oferecer a um menino de 12 anos. Minha geladeira costumava conter shakes proteicos, vinhos caros e marmitas de delivery. Estou bem, respondeu, embora o olhar furtivo para a fruteira sugerisse o contrário. Sirva-se, indiquei, apontando para a tigela. Quando foi a última vez que você comeu? Ele deu de ombros, pegando uma maçã. Esta manhã. O assistente social me deu o café da manhã. Assistente social. A palavra pairava entre nós, lembrando-me de tudo que eu ignorava sobre sua situação. Onde você está morando agora? Depois da sua mãe, não consegui terminar a frase. Em acolhimento, respondeu Ethan com naturalidade, embora seus dedos ficassem brancos ao segurar a maçã. Nas últimas 3 semanas. Antes disso, fiquei com a senhora Reis, nossa vizinha, enquanto minha mãe estava em cuidados paliativos. A forma clínica como ele descrevia uma perda tão profunda me deixou sem palavras. 3 semanas em acolhimento, após assistir à morte de sua mãe. Enquanto isso, eu estava em Tóquio, preocupado se Henderson aceitaria minha última proposta. Minha mãe me deixou uma carta, continuou, quando não respondi. E uma caixa com algumas fotos, seu antigo cartão de visita e recortes de jornal sobre você. Foi assim que encontrei este endereço. Você veio sozinho? De onde? De Santa Felicidade. Peguei o metrô e caminhei o restante do trajeto. Ele mordeu a maçã, me observando cautelosamente. A família acolhedora ainda não sabe que eu saí. Eles têm outras 3 crianças e não prestam muita atenção. Minha mente girava com a ideia de um garoto enfrentando a cidade sozinho, chegando à minha porta movido apenas por determinação e pela palavra de sua mãe. Devemos ligar para eles, disse, pegando meu telefone. Eles devem estar preocupados. A expressão de Ethan se endureceu. Eles não estão. Mas você pode ligar se quiser que eu vá embora. Aquelas palavras contidas me paralisaram. Qualquer que fosse a minha expectativa para aquele encontro, o menino diante de mim não era o ser contido e desconfiado que eu imaginara. Não quero que você vá embora, confessei, surpreendido pela sinceridade. Mas preciso entender o que está acontecendo. Vamos começar pela sua mãe. Sarah e eu estivemos juntos brevemente na faculdade, mas isso foi há 13 anos. Na verdade, foram 12 anos e 8 meses, corrigiu Ethan. Eu nasci em 12 de julho. Fiz os cálculos mentais, a concepção teria sido por volta de outubro, o que se alinhava com o período em que Sarah e eu estivemos juntos. Meu estômago apertou à medida que a possibilidade se tornava mais concreta. Por que ela não me contou? A pergunta saiu mais ríspida do que pretendia. O olhar de Ethan caiu sobre a ilha da cozinha. Ela disse que tentou. 2 vezes. Na primeira, sua secretária não a deixou passar do saguão. Na segunda, você já tinha mudado de escritório. Lembrei-me daqueles primeiros dias na Hartwell Investimentos, trabalhando 80 horas por semana, construindo um império que se tornaria meu. Será que Sarah realmente tentou entrar em contato? A ideia de que ela poderia ter sido barrada, grávida do meu filho, me enjoava. Depois disso, ela achou que era melhor assim, continuou Ethan. Disse que você estava se tornando alguém importante e que nós só te atrapalharíamos. A forma casual com que ele expôs aquele abandono, como se fosse um fato simples, e não uma decisão que mudaria vidas, me atingiu como um golpe físico. Eu estava me tornando alguém importante enquanto Sarah criava nosso filho sozinha. Posso ver a marca de nascença de novo? Perguntei, precisando focar em algo tangível. Ethan arregaçou a manga, revelando a característica forma de crescente na parte interna do antebraço. Sem dizer uma palavra, fiz o mesmo, puxando minha camisa branca impecável para mostrar a marca idêntica em meu braço. Meu avô também tinha, disse baixinho. E o pai dele antes dele. Chamavam de Nevo. Os médicos quiseram remover o meu quando nasci, mas minha mãe se recusou. Minha mãe chamava de marca da lua, comentou Ethan, a primeira emoção rompendo sua compostura. Ela dizia que isso significava que eu era especial.
Algo se apertou na minha garganta ao pensar em Sarah transformar uma peculiaridade hereditária em algo significativo para nosso filho. Nosso filho. A frase ecoava em minha mente, estranha e, ao mesmo tempo, cada vez mais inegável. Tenho fotos, anunciei de repente, levantando-me. Venha comigo. Levei-o ao meu escritório, o lugar onde me sentia mais eu mesmo. Estantes do chão ao teto alinhavam uma parede, repletas de livros em sua maioria expostos apenas para efeito de fachada, biografias empresariais e textos econômicos que minha assistente selecionara para impressionar os visitantes. O que eu buscava estava escondido atrás deles, uma concessão à sentimentalidade que raramente admitia. Aos poucos, puxei uma pequena caixa trancada. De trás de uma fileira de clássicos encadernados em couro. A chave, que sempre carregava no chaveiro, estava guardada há anos. Dentro, fragmentos de um passado que eu havia empacotado quando decidi que o sucesso exigia foco absoluto, fotografias antigas, algumas cartas, e raros lembretes que eu não conseguia descartar completamente. Com dedos trêmulos, espalhei diversas fotos sobre minha mesa. A maioria datava da minha infância, mas uma mostrava meu avô, com as mangas arregaçadas enquanto trabalhava em seu jardim, a marca de nascença bem visível em seu braço. Aqui, apontei, e esta sou eu, mais ou menos da sua idade. Ethan inclinou-se para a frente, estudando a imagem de um garoto desengonçado com um boné de time local, e os mesmos olhos sérios. A semelhança entre nós tornava impossível negar, o mesmo formato de mandíbula, o mesmo leve desalinhamento ao sorrir. Você jogava beisebol? Perguntou, fixando-se em um detalhe que, para mim, parecia irrelevante. Por um tempo. Não era lá muito bom. Um sorriso fantasmagórico tocou seus lábios. Eu também não. Minha mãe tentou me fazer entrar para a liga, mas eu sempre deixava a bola escapar. Essa pequena inadequação compartilhada criou uma conexão inesperada entre nós, mais poderosa do que os marcadores genéticos em nossas feições. Continuei folheando as fotos, encontrando uma da época de faculdade, uma foto em grupo de um passeio do clube de economia. E ali, parcialmente recortada, estava Sarah. Seu sorriso radiante e cachos escuros trouxeram de volta uma enxurrada de lembranças, sessões de estudo que se transformavam em algo mais, o apartamento dela com livros empilhados por toda parte, a intensidade do primeiro amor antes que a ambição nos separasse. Essa é a mamãe, Ethan sussurrou, tocando a foto com reverência. Ela parecia tão jovem. Nós dois éramos, respondi, enquanto as lembranças se cristalizavam em detalhes vívidos. Ela estudava literatura comparada. Brilhante. Conseguia citar Shakespeare e Austen de cor. E ela continuava assim, disse Ethan, a voz embargada. Lia para mim todas as noites, mesmo quando ficou doente. Estávamos quase terminando O Hobbit quando ele parou, engolindo seco. O peso da ausência de Sarah preencheu o ambiente. Aquela mulher que criará nosso filho sozinha, que cultivara sua mente e protegia seu coração, havia partido. E eu não sabia. Não estava presente. Ethan, disse com cuidado, preciso que entenda uma coisa. Se eu soubesse da sua existência, se soubesse que a Sarah estava grávida, as coisas teriam sido diferentes. Seus olhos se encontraram com os meus, carregados de uma maturidade que ultrapassava seus anos. Seriam? A pergunta simples me atingiu em cheio. Seriam? Será que eu teria abandonado minhas ambições, a busca incansável pelo sucesso? Será que escolheria uma família em vez do império que construí? Quis responder afirmativamente com convicção, mas a verdade era mais complexa. O Ricardo Hartwell que havia saído com Sarah Lawrence não era o homem que me tornei, um homem cujo nome figurava na Forbes e cujas decisões impactavam milhares de funcionários. Naquele tempo, talvez eu tivesse me levantado. Agora, não sabia se era capaz de ser o que Ethan precisasse. Mas, ao olhar para aquele menino, uma criança com meus olhos e a resiliência de Sarah, senti algo se transformar dentro de mim. A narrativa cuidadosamente construída sobre minha vida, a história que contava sobre o que realmente importava, começou a desmoronar diante daquela nova realidade. Não sei, confessei,
mas gostaria de ter a chance de descobrir. Ethan assentiu devagar, sem aceitar nem rejeitar minha oferta hesitante. Naquele momento de conexão frágil, seu estômago roncou alto, quebrando a tensão. Soltei uma risada surpresa. Vamos te arrumar algo de verdade para comer, sugeri. Quando eu era criança, minha mãe sempre fazia isso quando eu não conseguia dormir. Um brilho de interesse cruzou seu rosto manchado de lágrimas. Com marshmallows? Acho que conseguimos, respondi, mesmo sem saber se havia marshmallows na despensa. Vamos ver. Na cozinha, embarcamos em uma missão conjunta, revirando os armários até encontrarmos não só os ingredientes para um chocolate quente, mas também um saquinho esquecido de mini marshmallows, remanescente de algum evento corporativo. Enquanto esperávamos o leite aquecer, Ethan se acomodou em um banco, me observando com curiosa cautela. Você realmente não sabia sobre mim? Perguntou de repente, com uma franqueza surpreendente. Todo esse tempo? A sinceridade da pergunta foi impactante, mas eu lhe devia a verdade. Não, eu não sabia. Se soubesse, tudo seria diferente. Diferente como? Pensei enquanto mexia o leite morno. Eu teria querido fazer parte da sua vida. Te apoiar, assim como a sua mãe. Te conhecer. Ele absorveu aquelas palavras, e seus olhos se iluminaram com uma leve surpresa. Minha mãe dizia que você era muito inteligente. Que ia mudar o mundo. O eco da fé de Sarah no jovem que eu fui, uma fé que, de certa forma, eu traía ao me transformar no homem que sou, me atingiu profundamente. Sua mãe era verdadeira inteligente, declarei em voz baixa. E mais corajosa do que eu jamais fui. Ela teve medo no final, Ethan admitiu, a voz baixando para um sussurro. Tentava não demonstrar, mas dava para ver. A imagem de Sarah enfrentando a morte sozinha, tentando ser forte por você enquanto lutava contra seu próprio medo, me encheu de uma tristeza profunda. É por isso que ela foi corajosa, expliquei. Ter medo, mas fazer o que precisa ser feito, essa é a verdadeira coragem. Ethan assentiu, absorvendo cada palavra. Você tem medo? Perguntou, surpreendentemente perspicaz para sua idade. De tudo isso? A pergunta me pegou desprevenido. Esse garoto, nem sequer adolescente, havia penetrado na minha fachada cuidadosamente construída e desvelado a verdade por trás dela. Sim, admiti, uma palavra que soava estranha em meus lábios. Tenho medo de errar, de não ser o que você precisa. Mas quero tentar, Ethan. Se você permitir. Ele ponderou com a seriedade que sempre demonstrava. Eu também tenho medo, confessou. De morar aqui, de começar uma escola nova, de esquecer a mamãe. Você não vai esquecê-la, garanti, servindo o chocolate quente em canecas e completando com uma generosa porção de marshmallows. E quanto ao resto, talvez possamos descobrir juntos. Carregamos nossas canecas para a sala de estar, onde as luzes da cidade lançavam um brilho suave através das janelas. Sentados lado a lado no sofá de couro, que até então raramente abrigara mais de uma pessoa, saboreamos a bebida em um silêncio confortável. Sua mãe teria gostado disso, Ethan comentou depois de um tempo, gesticulando com a caneca. Sempre dizia que as melhores conversas acontecem tarde da noite. Ela tinha razão, respondi, esboçando um sorriso melancólico. Sarah tinha razão sobre muitas coisas. Conforme a noite se aprofundava, começamos a conversar, de verdade, pela primeira vez. Ethan me contou sobre sua escola em Santa Felicidade, sobre seu melhor amigo Miguel, sobre o projeto de feira de ciências sobre energias renováveis que lhe rendeu o primeiro lugar no ano passado. Compartilhei histórias da minha infância, do avô que me ensinou a jogar xadrez, dos meus primeiros passos vacilantes no mundo dos negócios. Nenhum de nós mencionou o teste de DNA aguardando em algum laboratório ou os trâmites legais que definiriam o futuro de Ethan. Essas realidades voltariam com a luz da manhã. Por ora, no santuário silencioso da noite, éramos simplesmente duas pessoas tentando encontrar um terreno comum à sombra da perda. Quando Ethan finalmente começou a adormecer, com a caneca vazia firmemente agarrada, levei-o de volta ao quarto,
maravilhado com o quão leve e frágil ele parecia. Ao cobri-lo, percebi uma verdade: independentemente dos exames de sangue e dos documentos legais, aquele menino já havia conquistado um espaço em meu coração que eu nem sabia que existia. Naquele momento, fiz uma promessa silenciosa a Sarah: onde quer que ela estivesse, eu seria digno de sua última confiança. Eu me tornaria o pai que Ethan merecia, mesmo que isso significasse desmontar a vida que eu havia construído e criar algo inteiramente novo a partir de suas fundações. As amostras de DNA chegaram na tarde de quinta-feira, entregues por um mensageiro em meu escritório, onde trabalhava remotamente desde a chegada de Ethan. Assinei o envelope com uma mão firme que escondia todo o turbilhão interno. Embora já o tivesse aceitado como meu filho em meu coração, a confirmação oficial daria início aos trâmites legais que mudariam nossas vidas para sempre. Ethan estava no andar de cima com a Sra. Patel, a tutora que contratei para ajudá-lo a recuperar o tempo perdido com os estudos durante a doença e o luto de sua mãe. De vez em quando, seus diálogos ecoavam pelo corredor, os suaves lembretes da Sra. Patel e as respostas cuidadosas de Ethan criavam uma trilha sonora doméstica que eu jamais havia experimentado naquela casa. Esperei até que terminassem a sessão, usando o tempo para responder e-mails urgentes e conversar com meu diretor financeiro sobre as operações da empresa na minha ausência. James havia sido surpreendentemente solidário ao ouvir a situação, oferecendo-se para intervir sem o julgamento que eu quase esperava. Família vem em primeiro lugar, Ricardo, disse ele simplesmente. Aqui, nós cuidamos das coisas. Família. A palavra agora ressoava de maneira diferente, carregada de possibilidades em vez de ausência. Quando a Sra. Patel se despediu, Ethan desceu, parecendo mais animado do que eu já ouvira. A Sra. Patel disse que estou adiantado em matemática, relatou, com um toque de orgulho. Ela acha que posso entrar em uma turma de nível avançado quando começar na nova escola. Isso é excelente, respondi, gesticulando para que se juntasse a mim no escritório. Sua mãe devia ser uma ótima professora. Ela ajudava quando podia, disse ele, acomodando-se em uma das poltronas de couro. Mas, na maioria das vezes, eu mesmo me virava. A mamãe era mais ligada em inglês e história. Assenti, impressionado com a resiliência daquele menino que aprendeu a se virar tão cedo. Os resultados do DNA chegaram, anunciei suavemente, indicando o envelope ainda fechado sobre minha mesa. A postura de Ethan se endureceu imediatamente, e a expressão relaxada que antes o caracterizava deu lugar àquela máscara defensiva que eu já começava a reconhecer. Ah, disse ele, com voz contida. Você já olhou? Ainda não. Achei melhor fazermos isso juntos. Ele assentiu, fixando o olhar no envelope como se ali estivesse não só a confirmação científica de nossa relação, mas o projeto do seu futuro. De certa forma, realmente estava. Com movimentos deliberados, abri o envelope e desdobrei o documento clínico. A linguagem científica era densa, mas a conclusão era inegável: 99,9998% de probabilidade de paternidade. Embora eu esperasse esse resultado, vê-lo em forma oficial provocou uma onda de emoções, alívio, alegria, terror e, por baixo de tudo, uma profunda sensação de responsabilidade. Está positivo, disse a Ethan, que permanecia impassível. Eu sou seu pai. Ele assentiu lentamente, absorvendo aquela confirmação. E agora, o que acontece? Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou, uma interrupção inesperada que provocou uma pontada de irritação. Vou ver quem é, declarei, deixando os resultados de lado. Continuamos essa conversa em instantes. Na porta, encontrei uma mulher pequena e de olhar determinado, com cabelos grisalhos presos num coque rigoroso. Ao lado dela, um homem mais jovem, de terno desalinhado e uma pasta de couro sob o braço. Sr. Hartwell? A mulher perguntou, com tom profissional e cortante. Sou Diane Rodrigues, do Departamento de Proteção à Criança e à Família. Este é meu colega, Marcos Winters. Viemos a respeito do Ethan Lawrence. Um arrepio percorreu minha espinha. Sim, claro. Por favor, entrem. Conduzi-os à sala de estar, onde Ethan já aparecerá, hesitante na porta.
Seu rosto empalideceu ao ver os assistentes sociais. Olá, Ethan, disse a senhora Rodrigues, com o tom suavizando um pouco. Como você está? Bem, respondeu ele de forma seca, lançando-me um olhar apreensivo. Esses são os assistentes sociais de quem te falei, expliquei, tentando demonstrar uma calma que não sentia. Eles estão apenas verificando as coisas, como parte do processo. A senhora Rodrigues acomodou-se no sofá, ajeitando sua saia de forma eficiente. Na verdade, Sr. Hartwell, estamos aqui porque houve um desenvolvimento no caso do Ethan. Meu estômago se apertou. Um desenvolvimento? A irmã da Sarah Lawrence se apresentou, explicou Marcus Winters, abrindo sua pasta. A Jennifer Lawrence. Ela entrou com pedido de guarda do Ethan. A notícia me atingiu como um golpe. Sarah tinha irmã? Perguntei, olhando para Ethan em busca de confirmação. Ele assentiu, com uma expressão que misturava surpresa e confusão. Tia Jane. Ela mora na Califórnia. Há anos não a vejo. A senhora Lawrence apresentou documentos comprovando sua relação com o Ethan e manifestou o desejo de cuidar do seu sobrinho, continuou a senhora Rodrigues. Como parente consanguínea, ela tem prioridade legal em certas situações. Entendo, respondi, lutando para manter a compostura. Mas acabei de receber a confirmação de que sou o pai biológico do Ethan. Isso não prevalece? A expressão de Diane permaneceu neutra. A paternidade biológica é um fator, Sr. Hartwell. Contudo, o tribunal considerará vários aspectos do bem-estar do Ethan, incluindo a estabilidade do ambiente, os laços familiares já existentes e as preferências dele. Senti como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. Após dias me ajustando à ideia de paternidade, de imaginar um futuro com Ethan na minha vida, aquele novo obstáculo parecia cruel, um lembrete de que nada era certo, que a felicidade podia ser arrancada tão rapidamente quanto chegava. Quando a senhora Lawrence chega a Curitiba? Perguntei, já traçando estratégias legais para provar que eu era quem poderia oferecer o melhor lar para Ethan. Na verdade, disse Marcos, ela não vem para cá. Está pedindo que o Ethan se mude para São Francisco para morar com ela. Olhei para Ethan, cujo rosto ficou completamente branco. Não, ele disse de repente, com a primeira demonstração de firmeza que eu ouvirá na voz dele. Eu não quero ir para a Califórnia. Mal conheço a tia Jane. Ethan, querido, começou a senhora Rodrigues num tom conciliador, sua tia é família, e eu também sou, Ethan interrompeu, gesticulando para mim. Ele é meu pai. Mamãe me disse para te procurar. Foi por isso que me contou sobre você antes de morrer. A emoção crua na voz dele me atingiu profundamente. Aquilo era o mais que Ethan já havia revelado sobre as intenções de Sarah, sobre a conversa que ela deve ter tido com ele enquanto o preparava para um mundo sem sua presença. Marcos limpou a garganta desconfortavelmente. Embora as preferências do Ethan sejam levadas em conta, a senhora Lawrence levantou algumas preocupações. Em especial, o fato de o Sr. Hartwell nunca ter se envolvido na vida dele até agora. A acusação cortou meu fôlego. Isso é completamente falso, respondi, minha voz tensa de raiva contida. Eu não tinha conhecimento do Ethan até ele bater à minha porta 3 dias atrás. Sarah e eu nos separamos antes que ela soubesse que estava grávida, e ela nunca me contou sobre o nascimento. Pode comprovar isso? Questionou a senhora Rodrigues de forma direta. A pergunta pairou no ar, sem resposta. Como provar o que não aconteceu, a ausência de contato, as ligações que nunca ocorreram? Minha história com Sarah existira antes dos rastros digitais, antes que cada interação deixasse um registro acessível anos depois. O que posso comprovar, finalmente afirmei, é que estou comprometido com o Ethan agora. Que tenho os recursos e o desejo de oferecer a ele um lar estável e amoroso. Desarraigá-lo para enviá-lo à Califórnia seria traumático, considerando que ele já perdeu a mãe. Os assistentes sociais trocaram olhares, numa comunicação silenciosa que eu não conseguia decifrar. Haverá uma audiência, anunciou a senhora Rodrigues, na qual tanto o senhor quanto a senhora Lawrence poderão apresentar seus argumentos a um juiz de família.
Enquanto isso, a tutela provisória permanece. Quando será a audiência? Perguntei, já alcançando o telefone para ligar para minha advogada, Margaret Shen. Daqui a 2 semanas, respondeu Marcos Winters. Precisaremos realizar visitas domiciliares e entrevistas, tanto com o senhor quanto com o Ethan, individualmente juntos. Após a saída deles, encontrei Ethan na cozinha, organizando meticulosamente uma tigela de frutas, com o rosto marcado por uma concentração que não conseguia esconder sua ansiedade. Querem me mandar para a Califórnia, disse ele sem desviar o olhar. Para morar com a tia Jane. Sentei-me à sua frente e escolhi minhas palavras com cuidado. Sua tia pediu a guarda, sim. Mas nada foi decidido ainda. Eu não quero ir, disse ele, com voz embargada. Nunca estive na Califórnia. E a tia Jenny, ela e a mamãe não eram próximas. Discutiam bastante. Lembro que ela só veio 2 vezes. Estendi a mão para segurar as mãos inquietas dele. Ethan, olhe para mim, falei com suavidade. Quando seus olhos se encontraram com os meus, continuei. Farei tudo ao meu alcance para mantê-lo aqui, se é isso que você deseja. Mas preciso saber, não é mesmo? Você quer ficar comigo? A pergunta o surpreendeu, como se a ideia de que sua preferência importasse fosse novidade. Sim, respondeu, depois de um momento, com uma convicção que me aqueceu. Mamãe me disse para te procurar. Ela não teria falado assim se quisesse que eu fosse para a tia Jane. A lógica simples da afirmação me atingiu com profundidade. Sarah, enfrentando o fim, direcionara Ethan a mim, e não à sua irmã. Independentemente do passado, ela confiara em mim o futuro do nosso filho. Então lutaremos por isso, prometi. Juntos. Os dias que se seguiram foram uma correria de preparativos. Margaret reuniu uma equipe dos melhores advogados de família. Reunimos referências de caráter de colegas e amigos, documentamos as mudanças que eu já havia feito para acomodar o Ethan e iniciamos o processo de matrícula formal dele em uma escola particular próxima à minha casa. Durante tudo isso, Ethan e eu nos aproximamos, nossa cautela inicial dando lugar a momentos de conexão tímida. Estabelecemos rotinas, café da manhã juntos antes das aulas de reforço, caminhadas pelo bairro à noite, partidas de xadrez que ele encarava com a mesma concentração séria que aplicava a tudo. Numa noite, enquanto estávamos no escritório após o jantar, Ethan resolvendo uma tarefa de ciências e eu revisando documentos legais, ele levantou o olhar repentinamente. Posso te perguntar uma coisa? Claro, respondi, afastando o meu trabalho. Se o juiz decidir que eu tenho que ir para a Califórnia, ele hesitou, engolindo em seco. Você ainda vai querer me ver de vez em quando? A pergunta despedaçou meu coração, relembrando o quão incerta nossa conexão ainda era, quão frágil a confiança que estávamos construindo. Ethan, sentei-me ao seu lado, não importa o que aconteça, você é meu filho. Nada nem ninguém pode mudar isso. Se as circunstâncias nos separarem, moverei céu e terra para continuar na sua vida. Ele assentiu, piscando rapidamente contra as lágrimas. Que bom! Naquela noite, deitado na escuridão, encarei a realidade que se acumulava desde a chegada do Ethan. Eu amava aquele garoto. Não apenas por obrigação ou responsabilidade, mas com uma intensidade que eu jamais havia experimentado. A ideia de perdê-lo para um parente distante, que só se interessara por ele agora, enchia-me de um desespero quase palpável. Pela primeira vez na minha vida adulta, encontrei-me rezando, não a uma divindade específica, mas a qualquer força capaz de controlar o caos do universo. Que eu pudesse mantê-lo, silenciosamente implorava. Que eu pudesse ser o pai que ele merecia. Se alguém ouvisse permanecia por ver, mas o ato de pedir, de admitir minha vulnerabilidade, já era, por si só, um avanço, uma fissura na armadura de autossuficiência que eu mantinha há tanto tempo. O tribunal era menor do que eu imaginava, mais íntimo que os vastos salões de litígios corporativos aos quais estava acostumado. Madeiras polidas e uma iluminação suave criavam uma atmosfera séria, porém acolhedora, apropriada para um lugar onde famílias eram feitas e desfeitas com o traço de uma caneta.
Ethan sentou-se ao meu lado, desconfortável com o blazer azul marinho e os chinos que Margaret sugerira para a audiência. Seu cabelo, recém-cortado em uma barbearia especializada em crianças, fazia-o parecer mais velho, quase como nas fotos minhas da sua idade que havíamos encontrado no sótão da minha mãe durante uma visita a ela, em Campinas. Do outro lado, estava uma mulher cuja semelhança com Sarah era impressionante, os mesmos cabelos escuros e feições delicadas, embora sem o calor que sempre animara o rosto de Sarah. Jennifer Lawrence havia chegado a Curitiba 3 dias antes, recusando meu convite para conhecer o Ethan antes da audiência. Seu advogado, um tipo corporativo de terno impecável e táticas agressivas evidentes nas negociações pré-audiência, sentava ao seu lado com uma expressão de preocupação contida. A juíza Eleanor Washington, uma mulher negra na casa dos 60, conhecida por sua imparcialidade e decisões centradas na criança, estudava os documentos com atenção minuciosa. A sala estava quase vazia, apenas nossas equipes jurídicas, os assistentes sociais e uma repórter judicial que digitava silenciosamente em sua máquina. Antes de começarmos, disse a juíza, levantando o olhar dos papéis, gostaria de conversar privativamente com o Ethan em minha sala de audiências. Meu coração acelerou. Tudo poderia depender do que Ethan dissesse naquela sala, de como ele expressaria seus sentimentos sobre uma situação que sobrecarregaria a maioria dos adultos. Está tudo bem, sussurrei enquanto ele se levantava, lançando-me um olhar nervoso. Só conte a verdade. Ele assentiu e seguiu a juíza e sua secretária por uma porta lateral. Os 20 minutos que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Sentei rígido na cadeira, lutando contra a vontade de andar de um lado para o outro ou de bombardear Margaret com perguntas que ela não podia responder. Do outro lado, Jennifer Lawrence me fitava com hostilidade aberta. Havíamos conversado apenas uma vez, numa ligação tensa que nada fez para diminuir a distância entre nós. Ela acreditava que eu havia abandonado Sarah, que sabia da existência do Ethan e escolhi não me envolver. Nenhuma explicação seria suficiente para convencê-la, talvez porque seu relato a colocasse como a salvadora, a que chegava para resgatar seu sobrinho de um pai negligente. Quando Ethan retornou, seu rosto não revelava nada, embora parecesse mais calmo. A juíza Washington retomou o assento, organizou seus papéis e se dirigiu à sala. Revisei todos os documentos apresentados, incluindo os relatórios dos assistentes sociais, as referências de caráter e as declarações financeiras de ambas as partes. Também conversei com o Ethan e levei em consideração os desejos dele. Ela olhou diretamente para mim, depois para Jennifer. Este não é um caso simples. Ambas as partes têm argumentos e preocupações legítimas. Minhas mãos se fecharam involuntariamente sob a mesa. Margaret pousou uma mão reconfortante em meu braço, um lembrete silencioso para manter a calma. Senhora Lawrence, continuou a juíza, sua vontade de cuidar do seu sobrinho é louvável, e seu vínculo como tia lhe confere certo peso. Contudo, me preocupa a falta de contato entre a senhora e o Ethan nos últimos anos, especialmente durante o período de doença da mãe dele. O rosto de Jennifer se ruborizou, mas ela permaneceu em silêncio enquanto a juíza voltava sua atenção para mim. Senhor Hartwell, embora eu aceite que o senhor desconhecesse a existência do Ethan até recentemente, o fato é que não possui experiência como pai. Seu histórico profissional indica uma agenda extremamente exigente, o que pode limitar sua disponibilidade para cuidar de uma criança. Assenti, reconhecendo a verdade em suas palavras. O semblante da juíza suavizou um pouco. Dito isso, fiquei impressionada com as medidas imediatas que o senhor tomou para adaptar sua vida e criar um ambiente estável para o Ethan. Os relatórios dos serviços sociais indicam um laço genuíno em desenvolvimento entre vocês, e o próprio Ethan expressou forte preferência por permanecer sob seus cuidados. Um lampejo de esperança acendeu em meu peito, embora eu mantivesse uma expressão neutra. Após cuidadosa consideração, decido que o melhor interesse do Ethan será atendido concedendo a custódia física primária ao Sr. Hartwell, com amplos direitos de visita para a Sra. Lawrence. O alívio que senti foi tão intenso que quase não captei o restante do veredicto, detalhes sobre educação, decisões de saúde, cronogramas para feriados. Ao meu lado,
Ethan exalou um suspiro que eu não sabia que ele guardava, seu pequeno corpo relaxando gradualmente enquanto a juíza continuava. No entanto, acrescentou a juíza, fixando-me com um olhar severo, esse arranjo de custódia será revisto em 6 meses. Espero receber relatórios da escola e do orientador familiar designado sobre a adaptação e o bem-estar do Ethan. Sim, meritíssima, respondi, com uma voz mais firme do que sentia. Do outro lado, o rosto de Jennifer se contraiu brevemente antes de recuperar o controle. Apesar das posições adversárias, senti um lampejo de compaixão pela decepção dela. Ela também havia perdido, primeiro a irmã, agora a chance de criar seu sobrinho. Após o término da audiência, Margaret nos guiou pela papelada que oficializaria o fato de que o Ethan passaria a ser meu filho aos olhos da lei. Quando estávamos prestes a sair, Jennifer se aproximou, seu advogado permanecendo protetor ao lado. Quero que saiba, disse ela, com voz tensa, que estarei atenta. Se falhar com ele de qualquer maneira, voltarei ao tribunal com tanta rapidez que você não saberá o que aconteceu. Antes que eu pudesse responder, Ethan avançou. Tia Jenny, me desculpe. O semblante dela suavizou ao olhar para ele. Você não tem nada pelo que se desculpar, querido. Não é culpa sua. Eu ainda gostaria de te ver às vezes, continuou ele. Para falar sobre a mamãe. Você a conheceu por mais tempo que ninguém. Uma emoção complexa passou pelo rosto de Jennifer, uma mistura de dor e uma resignada aceitação. Eu gostaria, finalmente disse. Vamos combinar algo. Naquele momento, ao ver meu filho estendendo uma oliveira para a mulher que lutava para levá-lo de mim, senti um orgulho tão intenso que quase me dominou. Aquele menino, com sua sabedoria inata e compaixão, ensinava-me sobre a graça, mesmo enquanto eu tentava ensiná-lo sobre a vida. A viagem de volta para casa foi silenciosa, ambos processando os acontecimentos do dia. A chuva começou a cair, suave e constante contra o para-brisa, enquanto o horizonte de Curitiba surgia. Então é oficial agora? Ethan perguntou enquanto virávamos para o batel, quebrando o silêncio confortável. Você é realmente meu pai? Legalmente e tudo mais? Sim, respondi, olhando para ele no banco do passageiro. Se isso ainda estiver bom para você. Ele assentiu, observando as ruas familiares que agora compartilhávamos. Sim, está bom. A simples aceitação naquelas palavras significava mais do que qualquer vitória corporativa que eu já tivesse alcançado. Em casa, enquanto Ethan subia para trocar as roupas do tribunal, fui para o escritório que antes era meu santuário. O ambiente havia se transformado nas últimas semanas, os livros escolares de Ethan dividiam espaço com meus relatórios financeiros, e uma foto de Sarah, fornecida a contragosto por Jennifer, agora ocupava um lugar de destaque na minha mesa. Meu telefone vibrou com uma mensagem do James. Como foi? Vencemos, digitei. O Ethan fica comigo. A resposta veio imediatamente, parabéns, pai. A palavra me atingiu com sua simplicidade e verdade. Eu era pai agora, não apenas biologicamente ou legalmente, mas em todos os sentidos que realmente importavam. A responsabilidade era aterrorizante, mas a alegria que isso trazia era incomparável em comparação com todas as conquistas e status que eu havia acumulado. Naquela noite, quebrando nossa rotina habitual, sugeri que saíssemos para comemorar. Ethan escolheu a Pizzaria Regina, no centro histórico, e seu rosto se iluminou quando entramos no restaurante agitado, com toalhas xadrez e aromas irresistíveis. Minha mãe e eu viemos aqui uma vez, explicou ele, enquanto nos acomodávamos em uma cabine. No meu 10º aniversário. Ela economizou durante meses. Imaginei Sarah planejando cada centavo para proporcionar aquele momento especial, calculando com precisão o que podiam pagar. Esse pensamento me humildou, ressaltando a imensa diferença entre a vida que ela compartilhava com Ethan e os privilégios que eu jamais tinha valorizado. Foi o melhor aniversário de todos, continuou ele, examinando o cardápio com seriedade. Até que a mamãe adoeceu, enfim. Conte-me mais sobre ela, pedi, percebendo que era um pedido que raramente fazia. Como ela era como mãe. Seu rosto amoleceu com o convite. Ela era exigente com algumas coisas,
como lição de casa e hora de dormir. Mas também era divertida. Fazia vozes engraçadas quando lia histórias e sabia fatos curiosos sobre livros e história. Enquanto ele pintava um retrato daquela mulher que o criou com tanto amor e coragem, senti a presença de Sarah entre nós, não como uma lembrança dolorosa da minha ausência, mas como a conexão vital que nos unira. Ela não era perfeita, acrescentou Ethan, com uma maturidade que me surpreendia. Trabalhava demais, e às vezes se irritava com coisas pequenas quando, na verdade, estava revoltada com assuntos maiores. Mas sempre pedia desculpas depois. Isso é mais do que meu pai jamais fez, comentei impulsivamente. Ele achava que pedir desculpas era sinal de fraqueza. Ethan ponderou, e depois afirmou com convicção, isso é bobo. Mamãe dizia que admitir os próprios erros é, na verdade, uma demonstração de coragem. Ri, encantado com a franqueza dele. Sua mãe era uma mulher sábia. A pizza chegou, fumegante e perfumada, interrompendo momentaneamente nossa conversa. Enquanto comíamos, rodeado pelo caos alegre dos clientes, observei as famílias nas mesas vizinhas, as interações naturais entre pais e filhos que cresceram juntos, os gestos quase silenciosos desenvolvidos ao longo de anos de convivência. Ethan e eu ainda não tínhamos essa história compartilhada, essa familiaridade confortável. Ainda estávamos aprendendo os ritmos um do outro, descobrindo os limites da nova relação. Mas ao vê-lo animado enquanto narrava as trapalhadas da feira de ciências da escola, que culminou num foguete de garrafa que acidentalmente derrubou a peruca do diretor, senti uma certeza profunda de que construiríamos nossas próprias tradições, nossa própria linguagem. Mais tarde, naquela noite, depois que Ethan foi dormir, fui atraído pelos romances da Sarah, que agora ocupavam um lugar de honra na minha estante. Já havia terminado os 2 primeiros, maravilhado com a habilidade dela de criar mundos mágicos, porém ancorados em verdades emocionais. O último volume da trilogia permanecia, aquele que ela havia finalizado durante sua doença. Ao abri-lo, deparei-me com uma dedicatória que até então eu não tinha notado, para I, que me ensinou o verdadeiro significado do amor, e para R, que me concedeu o maior presente. Essas simples palavras embaçaram minha visão. R. Ela me reconhecera, reconhecendo minha contribuição involuntária para a vida que ela tanto prezava. A generosidade desse gesto, feito quando ela provavelmente enfrentava sua própria mortalidade, talvez até contemplando a jornada que o Ethan faria até a minha porta, me humilhou por completo. No silêncio do meu escritório, cercado pelos símbolos de uma vida de sucesso que eu construí, finalmente permiti-me chorar pela Sarah Lawrence, pela mulher brilhante e apaixonada que conheci brevemente na juventude, pela dedicada mãe que criou nosso filho sozinha, por todas as conversas que nunca teríamos sobre o ser extraordinário que o Ethan estava se tornando. A dor era pura e purificadora, lavando as últimas vestígios do homem que eu fora, aquele que medira seu valor por aquisições e conquistas, que acreditava que o sucesso podia preencher os vazios onde o amor deveria estar. Pela manhã, encontrei-me adormecido na cadeira, com o livro de Sarah aberto sobre o peito. Fui despertado pelo som de Ethan na cozinha, pelo barulho dos armários e o som característico da porta da geladeira. Juntei-me a ele e descobri que ele já havia começado o café da manhã, ovos batidos num recipiente, fatias de pão prontas para tostar. Eu faço ovos mexidos bem gostosos, explicou com um toque de orgulho. Mamãe me ensinou. Adoraria provar, respondi, maravilhado com aquela pequena revelação. Tanta coisa nele ainda estava para ser descoberta, suas preferências, seus talentos, seus medos e sonhos, os milhares de detalhes que compõem uma vida. Enquanto nos movimentávamos pela cozinha, estabelecendo uma coreografia incipiente, senti os primeiros sinais de família, não a versão idealizada que eu imaginara, mas algo real, imperfeito e infinitamente precioso. Lá fora, Curitiba despertava, e o sol da manhã iluminava um mundo de possibilidades que eu jamais havia permitido imaginar antes da chegada do Ethan. Haveria desafios pela frente, a vigilância prometida por Jennifer, a revisão judicial em 6 meses, as complexidades diárias de criar uma criança enlutada, mas, pela primeira vez na vida adulta, encarei o futuro com algo que ia além da ambição ou da determinação. Encarei-o com esperança e com a profunda compreensão de que a verdadeira riqueza não se resumia aos números na conta bancária,
mas sim ao menino sentado diante de mim, cuidadosamente acompanhando os ovos que, em breve, se tornariam nosso primeiro café da manhã como família legal. Algo está errado? Ethan perguntou, ao perceber meu olhar distante. De jeito nenhum, respondi, sorrindo para ele. Tudo está exatamente como deve ser. E naquele momento simples, uma manhã de terça no apartamento no Batel, com o cheiro de pão ligeiramente torrado no ar, descobri o presente extraordinário que a Sarah me enviará, a chance de descobrir o que realmente importa e de construir uma vida alicerçada nesse conhecimento, antes que seja tarde demais.